Durante a gravidez ou a gestação, a mãe contribui muito para fundamentar, para alicerçar toda a herança que a criança recebeu na hora da concepção. É para isso que os vínculos, os laços entre a mãe e a criança são muito profundos durante a gestação. Se você parar para reparar, a mãe é a única pessoa que já teve um contato físico e direto de coração para coração. É a única vez que dois corações são vinculados fisicamente durante 9 meses. E enquanto isso, tem muita transmissão nos dois sentidos. E a transmissão ela é feita e mantida por via vibrações. A mãe transmite para a criança a visão dela, ela transmite o que ela vê, o que ela come, o que ela toca, o que ela sente, o que ela fala, o que ela ouve e muito mais coisas. Só que todas essas informações são transmitidas para essa criança em termos de vibrações. A comida é transmitida, sim, a criança serve disso, mas para que a informação fique na criança a longo prazo, a criança recebe vibrações. A mãe se move e essas são vibrações físicas que acalma a criança. A mãe fala, a criança recebe vibrações e muito mais coisas. Hoje vamos focar em uma dessas transmissões, em uma dessas vibrações. Vamos focar nas línguas. Sim, parece que não quando eu comecei com a minha introdução, mas estamos falando das línguas maternas. Vocês já se acostumaram. Aqui comigo, vamos até o princípio primário das coisas. Vamos até a origem dos conceitos. Vamos ver as definições. Deixar a definição do lado. Deixar o dicionário do lado. O Google em paz. E vamos até a carga emocional dos termos. Para ver a substância. O que nos interessa no termo que a gente está tratando. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindas nessa live de hoje, nessa conversa de hoje, e vamos falar sobre o segredo da língua materna. Se você prestou atenção em tudo que eu falei, você vai entender que eu não vim aqui para falar sobre a língua na qual você foi alfabetizado. Eu não vim aqui para falar sobre a primeira língua que você falou na sua vida. Eu vim para falar de algo muito mais profundo, muito além, anterior a tudo isso, que eu chamo aqui de língua materna. E depois dessa conversa, quando alguém te perguntar qual a sua língua materna, você vai saber exatamente o que você está dizendo, o que você está respondendo para essa pessoa. Da mesma forma, ao buscar a língua materna de alguém, você vai saber que você está tendo acesso para uma ferramenta extraordinária, tanto para você quanto para essa pessoa. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos nessa conversa. Como você sabe, para o nosso senso de comunidade, já tem gente aqui que conhece isso, que já estão fazendo isso, né? São Paulo, capital da Grace, né? Alguém já colocou Bahia, isso, a Miriam já colocou Bahia. Então eu incentivo você a fazer a mesma coisa, né? Que a Grace, a Miriam, né? Deixam para nós de onde você está assistindo a gente, que seja gravado, né? Ou ao vivo, tá? Isso dá um senso de comunidade muito importante, que contribui muito para que vocês possam assimilar o que a gente vai falar. Além disso também, compartilha conosco, né? Compartilha essa live com outras pessoas, né? Que cremos que tem gente precisando do que você está ouvindo aqui. Tem muito mais pessoas querendo saber isso também. E isso vai ser muito bom de você contribuir para espalhar esse conhecimento para mais pessoas. O que você acha disso, tá? Essa é a minha dica para você. Compartilha com mais pessoas. E que, por intermédio de você, que haja conhecimento multiplicado para mais pessoas. Essa geração, a nossa geração, precisa muito disso. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos falar de algo muito importante. Gente, desde a semana passada, a gente está falando aqui sobre um assunto muito importante que é conflito de família. Lidando com conflito de família. A gente viu na primeira live, né, me permite fazer um resumo aqui, enquanto o pessoal está entrando, né? A gente viu na primeira live a carga emocional dos termos lidar,
conflito e família. A gente viu que não tem nada a ver com o que parece, né, na primeira abordagem. Depois disso, a gente foi falar de algo muito importante, né, na segunda live, né? A gente foi falar agora da diferenciação que tem que ser feita entre cinco conceitos e um, que é diferente. Diferenciação entre amor, carinho, admiração, respeito, convivência, que são diferentes de amor no sentido de que todos esses 5 conceitos que eu citei, eles são consequências, né? Então, para ter amor, para ter carinho, para ter respeito, admiração e convivência, são consequências de algo que é anterior. Enquanto esses têm a ver com a essência da pessoa, e o agir da pessoa, e o que essa pessoa tem, né? Que são esses conceitos que eu citei. A honra tem a ver com a posição da pessoa na linha ancestral, tá? Enquanto tem que dar e receber esses 5 conceitos que eu falei, quando se trata de honra, né? Caixa de pergunta não está funcionando, tá? Já vou ajudar já. A questão, quando se trata da questão da honra, a honra é o seguinte, é sobre a posição da pessoa. Essa posição na linha ancestral não muda. E assim eu resumi a segunda live. Na terceira live, eu estou incentivando muito vocês a assistirem, né? Foi muito mais desenvolvido nisso, tá? Na terceira live, a gente falou muito mais da honra. Olha aí o Abiola aparecendo. Na terceira live, a gente falou da honra, tá? A gente falou muito mais da honra e, como resumo, a honra é a chave que nos dá acesso para o grande armazém ancestral, dentro do qual todos que passaram diante de nós deixaram as experiências deles, tudo que eles colheram de bom, as lições que eles tiraram da vida deles. E a honra é a chave que nos dá acesso a essa sala para pegar o que precisamos para vencer nossos desafios de hoje, tá bom? Essa é a honra. E depois, né, numa outra live, acho que é a última live antes dessa, tá bom? A gente foi falar agora muito mais do termo carga emocional, tá? E hoje vamos falar das línguas maternas. Tem uma linha em tudo isso, tem uma continuidade, tem uma lógica atrás de toda essa série de live que estamos fazendo. É sobre o poder da palavra. É sobre como na família, se vocês lembram bem na primeira live que eu falei, na família não existe conflito, não existe dificuldade, não existe problemas que não tenha como base palavras. São palavras ocultas, palavras faladas, palavras agressivas, palavras pensadas, palavras imaginárias, reais, entende? Suspeitadas e assim diante. Então tudo gira em torno da palavra. Enquanto o nosso relacionamento com a palavra não for curado, não for abordado, não for consciente, continuaremos a ter problemas totalmente evitáveis. Vocês estão percebendo? É para isso que estão fazendo essa série. Então tem uma lógica em tudo isso. E hoje vamos falar sobre línguas, mas de uma forma particular, que é língua materna. Bom, eu não vou pedir para vocês, porque eu sei que ontem eu fiz um censo rapidinho, né, no post que eu fiz, na publicação que eu fiz ontem anunciando a conversa de hoje. Eu vi que, claro, isso não me surpreendeu. A grande maioria, quando se fala de língua materna, pensamos imediatamente na língua na qual fomos alfabetizados, na primeira língua que falamos, assim diante. Bom, essa é a concepção puramente ocidental, né? Um irmão foi comentar ontem, né, sobre o conflito que existe na África, geralmente, no Benin, entre outros países africanos, ao que diz respeito ao termo língua maternal. Porque a administração, as administrações africanas estavam diante de uma situação onde elas não tinham como negar a existência de línguas locais, mas ao mesmo tempo elas trabalhavam com uma língua que é estrangeira, que foi imposta a língua do colonizador, tá? Então tinha que achar um equilíbrio entre os dois. Então, para responder à pergunta da língua materna, na África se adotou de uma forma administrativa, diga-se de passagem, e eu vou salientar isso muito mais, né? Só fica conosco, tá? Tem ouro na frente, tá bom? Tem, como dizer, uma técnica na frente. Tem algo que eu quero compartilhar com vocês, que é do cunho de nos realinhar, equilibrar emocionalmente, tá? Psicologicamente. São dicas que vou dar que funcionam comigo
até hoje, que funciona com a minha família, que funciona com meus irmãos, com todos que eu conheço, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, esse não é um conceito teórico, é uma realidade que eu vivo, que eu vi que a ausência dessa realidade com outras pessoas pode se tornar nociva, se torna na grande maioria nociva, perigosa, tá? Então gostaria de compartilhar. Não é uma obrigação, mas é uma apresentação para que cada um que acha que isso possa servir, usa. Que não acha, tudo bem, estamos em liberdade, tá bom? Então, continuando sobre o que eu estava dizendo para você. Oi Silvia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Então, o que eu queria dizer para você sobre isso? Nas administrações africanas se adotou, então, para um fim de equilíbrio, né, de contemplar os dois, né, que a definição de língua materna administrativamente, tá, é a língua da mãe da criança, tá? Porque em Benin, por exemplo, temos 60 línguas, tá? Então, se eu digo a minha língua materna, tem 60 respostas possíveis. Na Nigéria é muito mais, são centenas de línguas. Eu não vou lembrar do número, claro, para dar para você, mas centenas de línguas lá na Nigéria. No Congo, em todos os países africanos, não existe um país africano com apenas uma língua local, estou dizendo, tá? Uma língua local, não. Porque pelo processo da colonização, a formação exógena dos nossos países, e muito mais motivos que fazem com que são muitas civilizações, enfim, muitas culturas, né, muitas etnias, entre aspas, tá, convivendo dentro de uma mesma entidade chamada de país. Tá? Então isso cria essa complexidade africana típica. Logo, nesse contexto, ainda estou no eixo, na esfera administrativa, né? Para o africano, quando se pergunta qual a língua materna dele, ele não vai responder francês. Porque o francês não é a língua materna dele. A mãe dele não é francesa. Tá bom? Então, em Benin, quando alguém me pergunta qual a sua língua materna, eu respondo Fongbe. Porque a minha mãe é falante da língua Fongbe. Se você perguntar para um outro, ele pode falar Dendi, Yorubá, Minan e assim diante. Entende? Gun e tantas outras línguas possíveis. Mas isso aí estamos ainda na era acadêmica e administrativa do conceito. Eu gostaria hoje ir muito além e mais a fundo, porque é ali que se encontra o segredo, entre aspas, coloco o segredo entre aspas, é ali que se encontra a graça, ali que se encontra o poder que nos equilibra. Então vamos começar. Continuando, né? Eu peço para todos que estão ao vivo acompanhando comigo ou que estão assistindo nessa altura gravado, mas que não fizeram o que eu pedi, né? Gentilmente eu peço que vocês deixem a descrição de onde vocês estão assistindo essa live, tá? Eu vou ler rapidinho, né? Também eu preciso ler, né? Aqueles que deixaram a descrição deles, é importante honrar, né? Quem faz certo, a Grace de São Paulo, a Miriam da Bahia. Quem mais? O Joel, do Rio de Janeiro. Vamos lá. Ana Luísa, Niterói. Né? Olha, temos uma cidadã romana aqui, Cid Oliveira dos Santos. Abraço. Olha, Joyce quase escreveu Salvador, escreveu Salcador. Eu gostei de ver isso. Quem mais? A Bioluz, não sei. A Bioluz de onde? De Uberlândia? De Uberlândia, ele não diz, mas eu digo aqui. Quem mais? Isso, Eliana de Araraquara, estamos também na mesma cidade. Fortaleza, Nai Mendes, Amanda de Aracaju, Sergipe, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho gente lá. São Paulo da Mônica. Salvador, Percy, tá? Curitiba, Divinópolis, Florianópolis, se vê se eu sabia, Rosário, né, da Argentina, tá? Tenerife, Espanha, Natal, Rio Grande do Norte, Sol de São Paulo, ótimo, tá bom? Muito obrigado por prestigiar esse momento, pela presença de vocês, de onde vocês estejam, que todos possamos formar uma comunidade onde tenha comunhão, onde tenha comunhão, logo podemos comunicar os valores. Comunicação é sempre comunicação de alguma coisa, então queremos comunicar aqui valores e princípios. Os fatos são rasos porque os fatos vêm de leis, que as próprias leis vêm de princípios, mas um dia vamos falar sobre essa questão de princípios, lei e fato. Mas vamos lá. Vamos agora adentrar a sala
do que nos trouxe aqui. Que é o seguinte. São conhecimentos científicos. Todos de nós aqui, um dia, fomos concebidos. Um dia, a mamãe disse sim ao papai, de alguma forma simbólica, estou dizendo esse sim, é um sim simbólico. E naquele mesmo momento, naquele instante, fomos concebidos. Tá bom? Dentro da mamãe. É a concepção. É a fusão dos dois. Da parte da mamãe e da parte do papai. Nesse exato momento, o que acontece é uma nova entidade, um novo ser que foi formado, eu e você, naquele exato momento, que não é nada mais do que um empréstimo de duas partes. Eu gosto de mostrar assim. A imagem que eu dou é a seguinte: cada um de nós não é nada mais que, imaginamos que somos empresas que foi formada a partir do capital de duas outras empresas. Então, empresas deu 50% de capital, a outra deu 50% de capital, e aí foi criada uma nova empresa. Então, na concepção, é, na verdade, a junção de duas heranças. É a fusão de duas heranças. E esse é um instante. É bem pontual. É breve, rápido. Depois disso, vem todo um tempo. Uma média de 9 meses, 36 semanas, né, dependendo, né, da gravidez e das condições. Vem todo um tempo que é chamado de gestação, gravidez. Que é o tempo que muito generosamente o organismo e o ser da mamãe aceitou eu e vocês, carinhosamente nos dando proteção, amor, afeto e tudo o que precisávamos para sermos formados. Mas uma coisa muito importante é que durante esse momento, o mais sagrado de tudo é que, por vários caminhos diferentes, a mamãe simplesmente e todo dia, a cada instante, potencializava, alicerçava tudo que tínhamos recebido no momento da concepção. Ou seja, na concepção recebemos muita coisa. Tudo, na verdade, que somos. Só que isso não é suficiente para sobrevivermos. Para sobreviver, precisávamos, além da concepção, de passar pelo período da gravidez ou da gestação, que é mais longo, período durante o qual cada parte de nós é como se fosse um inventário, durante o qual cada parte dessa herança foi alicerçada em nós, foi desenvolvida, foi se preparando tudo isso foi para preparar o grande dia do parto, do nascimento. Então são 3 tempos distintos. Um tempo, sendo dois muito breve e um longo no meio. Temos a concepção no início, o parto no fim, que são breves. O parto, dependendo, né, tem o trabalho de parto e tudo, mas o ato mesmo do parto da criança saindo, né, ou por cesárea ou por via natural, é breve, em comparação aos 9 meses. Então temos a concepção, que é breve, 9 meses de gestação e o parto, que é breve também. Eu gostaria que você focasse primeiro comigo na concepção. A concepção é breve na nossa visão temporal. Porque, na verdade, essa abreviação não é nada mais do que o resumo de um período de mais de 350 mil anos de transmissão ininterrupta. Durante 350 mil anos, que é o marco que eu dou, né? Estou falando aqui do Homo sapiens. Ele tem comprovadamente 350 mil anos, bem contados. Mais que isso, tá bom? Mas para que essa criança seja concebida, é que cada um dos pais deu para ele uma herança que foi transmitida de forma ininterrupta durante 350 mil anos. Então, bem que a concepção seja breve, ela na verdade não é nada mais do que o resumo de todo esse período atrás. Então temos que ter na mente também
que na concepção, no ato da concepção de uma criança, não é nada mais do que um novo ciclo, um novo período que vem se juntar a um período antigo de 350 mil anos no mínimo. Bom, a concepção é breve, mas tudo que precedeu não é breve, coisíssima nenhuma. Mas vamos lá. Então teve a concepção, onde a criança foi formada herdando de duas heranças, formando então uma herança própria dessa criança. Bom, durante isso, depois disso, tudo que essa criança ganhou ainda está no estado, vou dizer, bruto. Ao estado não viável. Existe, mas não tem como sobreviver. Tá bom? Então, durante esse período, agora, a mãe tem agora o tempo de, como eu vou dizer, a mãe agora disponibiliza para essa criança 9 meses, ela tem 9 meses para desenvolver cada uma parte da herança que essa criança recebeu. Essa é a gestação. E a natureza deu aos seres humanos um período de 9 meses, ou melhor, de 36 semanas. Engraçado é que a grande maioria das pessoas enxergam esse momento apenas no âmbito físico, fisiológico, palpável, tocável. Só que isso é muito mais. Não é apenas, não se trata aqui apenas de um período onde tem desenvolvimento do sistema nervoso, do sistema muscular, cardiovascular, respiratório, e lindo e acabou. Não. Eu gostaria que você prestasse atenção em algumas coisas que eu vou salientar aqui. Durante esse período, é o único período, e é por isso que as mulheres são sagradas para a vida. A mulher é a única pessoa, eu vou dizer melhor, a sua mãe, porque aqui não estamos falando de mulher, estamos falando de mãe, tá? A sua mãe é a única pessoa que já teve um contato direto, um acesso direto ao seu coração. Direto. Durante a gravidez, o cordão umbilical vai diretamente no coração. Diretamente no coração da criança. E liga diretamente pelo sistema cardiovascular da mãe, né? Liga diretamente o coração da mãe. Então temos 2 corações que ficaram comunicando por 9 meses. Aí te pergunto, por quê? Por que será que não foi conectado com o cérebro? Por que será que o cordão umbilical não vai diretamente, não sei, na perna da criança ou no cérebro da mãe? Por que será que o cordão umbilical vai direto no coração da criança e que por via do sistema dos vasos e tudo conecta, porque são vasos que estão dentro, conecta com o coração da mãe? Por que será? Eu deixo você com essas perguntas. E além disso, temos uma outra coisa muito importante. É que a mãe transmite muita coisa para a criança. Aqui vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui é mãe, pai, tio, ou não sei. Quem aqui já pegou uma criança na mão? Quem já pegou uma criança na mão? Digita aí, vocês vão ver. Vamos fazer uma demonstração bem breve para você entender o que. E tudo isso faz parte de língua materna, tá? Quem aqui já pegou a criança na mão? Que seja a sua, da vizinha, da amiga, da irmã, não importa. Mas quem aqui já pegou uma criança recém-nascida, tá? Na mão? Digita aqui para mim, tá? Vou fazer essa demonstração e vocês vão entender por que estou fazendo isso. A pergunta. Quem aqui já pegou uma criança na mão? Isso, Gesley aqui já pegou. Manifestação artística, Grace, ótimo. Ótimo, temos aqui uma mãe de 2 ou de 2, não sei, né? Ótimo. Presta atenção, galera. Todos que já pegaram uma criança, ou até aqueles que nunca pegaram, mas que já viram alguém pegar uma criança, vocês vão reparar
que parece um reflexo para qualquer ser humano. É engraçado que ninguém nos ensina isso. Ninguém nunca nos ensina isso. Mas assim que você pegar uma criança, você começa a se balancear. Me diga, sim ou não? Parece intuitivo. Gente, ninguém te ensinou isso. Ninguém te ensinou isso. Mas assim que você pegar uma neném, uma criança, bebê na mão, você já começa a se balancear. Ninguém pega uma criança e fica quieto. Você já reparou isso? Você já reparou que assim que você pegar uma criança, você já começa a se balancear? Me diga aí, sim ou não? É incrível. Uma criança que está agitada, que quer dormir, quando você pega ela, você fica quieta? Não, mas você já se perguntou? Você já se perguntou? Por que será que quando eu pego uma criança, que inclusive a criança está agitada, talvez ela não está tendo uma noite calma, ela está preocupada com alguma coisa, mas você pega uma criança chorando e você sai andando, você sai fazendo assim para acalmar. Mas por que será que para acalmar uma criança a gente precisa balancear? Hã? Você já se perguntou? Você pega a sua criança, você já começa a balancear enquanto a criança está agitada. Uma criança que está chorando, que está agitada, que talvez está com dó, está com alguma coisa, que está chorando, não seria mais intuitivo pegar a criança e ficar fixo? Não. Por que será que a gente pega a criança e começa a balancear? E pior, funciona. Melhor do que balancear é que a gente sabe que quando você balanceia, a criança se acalma. Você não prestou atenção numa coisa. Você está balançando a criança mais ou menos na frequência na qual ela balanceava na barriga da mãe. Gente, é inédito. Você tá, porque a criança está na barriga da mãe, ela está no líquido amniótico, não é? Ela está no líquido. A criança está num líquido que amortece. Uma coisa linda, uma arquitetura que só Deus conseguiu acertar uma coisa dessa. Então, quando ela está na barriga da mãe, a mãe levanta, a mãe anda, a mãe faz isso, a mãe faz isso, a mãe faz isso. Então a criança está acostumada ao movimento, a uma frequência. E todas as frequências não são a mesma, porque algumas mães vão ser mais quietas, porque talvez ela trabalha no escritório, uma outra é faxineira, então ela está mais em movimento, uma outra é atleta, e quer dizer, a frequência dos movimentos de uma mãe para uma outra não é a mesma. Não é a mesma. Então, cada criança, durante 9 meses, mais ou menos, foi acostumada com uma frequência de movimento. É assim que a criança sai. Inclusive, é o fato de ficar parado que ela estranha. A criança estranha o fato de ficar parado. A criança, ela não gosta, ela quer que você se movimente. Porque durante 9 meses ela foi alinhada, equilibrada com esse movimento. Mas mais que o movimento é a frequência. Porque tem o jeito certo de balancear cada criança para ela se acalmar. A forma a frequência com a qual eu vou balancear uma criança é totalmente diferente da frequência com a qual eu vou balancear uma outra criança. Porque as duas não cresceram no mesmo útero, logo não tiveram a mesma frequência durante a gestação. Então, para acalmar essa criança, eu preciso lembrar para ela a frequência que ela teve. Esse é o ponto que eu queria chegar. A mãe transmitiu a noção, e a quem colocou isso em comentário, que vida é movimento. É isso que a criança aprendeu no ventre da mãe. Durante 9 meses, ela aceitou essa verdade. E quando ela nasce, você não pode fazer outra coisa com ela. Tem que continuar. Eu te digo mais, até quando a criança, você não nina mais a criança, é porque ela já tem um movimento dela, próprio dela. A criança, o neném, o recém-nascido, precisa que você balanceie porque ainda não tem essa autonomia. Assim que ganha autonomia, continua com outra frequência. Continua de outra forma, mas a frequência é a mesma. Continua outro movimento, mas não fica parado. E você vê isso na vida de todo mundo até o adulto. O fato de ficar acamado é complicado para nós. É um fator de risco, inclusive. O sedentarismo é um fator de risco para nós, porque desde a barriga da mãe fomos acostumados ao fato de que vida é movimento. Mãe saudável é mãe que anda. E essa criança aprendeu isso.
Mamãe tá andando, então tá tudo bem. Mamãe tá trabalhando, tá tudo bem. Essa criança registrou essa frequência o tempo inteiro. Aí nasce, passou o tempo a ser ninada assim para dormir. E numa hora, na idade adulta, fica sedentária. O organismo fica totalmente desajeitado. O organismo não aceita isso. Porque tem uma incoerência entre o que você está fazendo e o que te foi ensinado e a herança que foi firmada lá durante a gestação. Será que esse exemplo faz sentido para vocês? Será que essa noção da frequência faz sentido? Veja bem que o que importa aqui não é o movimento, porque enquanto a criança está na barriga da mãe, é a mãe que move, ela não se move. Tipo, não é ela que decide a frequência. Quando a criança nasce, não é ela que decide a frequência que a gente vai balancear ela. Mas a frequência entre os dois tempos é a mesma. Quando a criança começa a andar, a frequência tem que ser a mesma. E até envelhecer, até falecer, a frequência tem que ser a mesma. Ou seja, o que importa aqui, esse é o meu ponto, o que importa aqui não é o movimento, é a fidelidade à frequência durante a gestação. E um dos parâmetros mais importantes das vibrações, porque sabemos que energia, vida é vibração, não é? Um dos parâmetros mais sagrados da vibração é a frequência da vibração. Uma vibração é diferente da outra, entre outros motivos, por causa da vibração. E eu peguei esse exemplo sobre o movimento, e todo mundo concordou comigo, porque eu coloquei todo mundo na dinâmica, né, de ninar a criança, que é um ato ingênuo. Ninguém nunca me ensinou a ninar minha filha. Quando ela nasceu, eu peguei ela e comecei a andar. Eu reparei, depois, pela minha volta, que não tem ninguém que pega uma criança para ficar parada. Não existe. Até a criança é estranha você ficar parada. E todo mundo, é engraçado que todo mundo nina uma criança a uma determinada frequência. Pega 3 mães ninando a criança dela. Você vai ver que o movimento é diferente, o ritmo é diferente. E se não for esse ritmo, se não for essa frequência, a criança vai chorar, a criança não vai se acalmar. Porque a questão não é apenas o movimento, a questão é de você se movimentar na frequência certa dessa criança. É isso que ela precisa. Então, tudo que a mãe transmite para a criança durante a gestação é feito em termos de frequência. Entendeu? Agora faz sentido para vocês? Porque agora que eu vou entrar na questão da língua. Mas é muito interessante quando a gente aborda a nossa forma, a minha forma que eu gosto de abordar, é de pegar outros exemplos, né, que são totalmente acessíveis para todo mundo, para explicar onde eu quero chegar. Para mostrar que não é nenhuma mistificação. Eu não estou tirando isso do além. São fatos que todo mundo vê, todo mundo presencia, mas que nem sempre temos consciência disso. Então é simples pegar um outro exemplo e a gente consegue ver a lógica, a coerência nas coisas. Então eu pergunto para vocês que estão me assistindo, até agora faz sentido para vocês essa questão de movimento transmitido para a criança durante a gestação em termos de frequência e que essa frequência que a criança, de forma inconsciente, procura toda a vida dela. Enquanto ela estiver se movimentando fora dessa frequência, ela não aceita. Se trata de uma incoerência que vai ter que ser resolvida de alguma forma. Ou com descanso, ou com aceleração, com alguma coisa, vai ter que fazer alguma coisa para voltar na frequência certa. Se é uma criança que durante a gestação a mãe foi muito tranquila, a mãe foi na meditação, ela teve o tempo de calma, ela caminhou um pouco, fez tudo na medida certa, talvez por motivo de saúde, ou por escolha, por qualquer coisa, a criança vai procurar isso. Vai procurar isso. Agora, se fosse uma gestação que por outros motivos foi muito mais agitado, e que agora a gente quer forçar a criança a se acalmar, ela vai ser muito agitada. Eu só dei esse exemplo para que todo mundo entenda o que eu estou querendo dizer. Será que até agora a questão como eu posso dizer, da frequência faz sentido? Beleza. Agora você vai entender o que tem a ver com a língua materna. É o seguinte, minha gente. Durante a gravidez, as informações que mais chegam na criança são as falas. São as palavras. Tem mulheres aqui, e é conhecido, vocês vão concordar comigo,
que as mulheres falam mais do que os homens. Uma mulher grávida, então, não é diferente. Então, o que mais acontece é que ela fala e ela ouve. Ela fala, ela ouve. Ela pensa. E a criança recebe isso em termos de vibração. E em termos de uma frequência adaptada para essa vibração. Eu costumo dizer que essas são as primeiras palavras que essa criança ouviu na vida dela. Mas você percebeu que uma criança dentro da barriga da mãe, dentro do líquido amniótico, escuta. Escuta por quê? Porque recebe vibração. Não recebe a palavra, não recebe o conteúdo. É por isso que falar em termos de palavra, em termos de definição, é raso. Porque o que impacta é a carga emocional. E hoje estamos indo muito mais a fundo, além da carga emocional. Estamos agora falando da vibração. Eu pergunto aqui, as mulheres que são mães aqui, e também aquelas que não são os homens que já viram isso, se alguém já teve essa experiência. Eu sim, né? De uma mãe falar para uma criança e ter resultado. Por exemplo, se acalma um pouco, você está se mexendo muito. E a criança obedecer. E se acalmar. Eu já vi isso. Na sociedade africana é recorrente. É até indicado. Comunicar com a criança é esperar a reação da criança. Alguém já presenciou isso aqui? Se tiver alguém, vai ser muito legal de ter visto isso já uma vez. Eu já vi isso várias vezes. Né? Que por motivos de saúde, né? Uma amiga que me ligou um dia, por motivo de saúde, os movimentos da criança eram muito para ela. Então isso cansava ela demais. Aí eu perguntei para ela, mas você fala para ela? Eu falei, oi? Eu falei, então, que eu saiba, você pode falar com essa criança e ela vai obedecer. Tudo bem, vou tentar. Bom, depois ela ligou me dizendo que funcionou. Que ela começou a falar para essa criança, olha, a mamãe tá cansada, a mamãe não tá muito bem, a saúde da mamãe é importante para você, para que você esteja bem. Enquanto você se movimenta tanto, eu sei que você tá animado, porque é um menino, eu sei que você tá animado, eu sei que você quer se expressar, tá? Mas vamos com calma, criança, neném, tá? A gente vai dar um jeito aqui, enfim, amorosamente, progressivamente essa criança continua saudável, mas se mexendo um pouco. Mas eu te pergunto, qual parte dessa criança escutou a mãe falando? As orelhas? Os ouvidos? Não. Qual foi a forma da mensagem que chegou até a criança? Palavras? Com certeza não. Com certeza não. Porque ela está dentro da barriga da mãe, dentro de um líquido amniótico. Se você estiver dentro de uma piscina, você escuta as pessoas fora falando? É impossível. Não vai ser possível com uma criança. Mas ela recebeu, foram as vibrações e a palavra de um coração para um outro coração. O que está nisso é que no parto, agora a gente chega no parto, o elemento fundamental do parto não é a saída da criança da barriga da mãe, não é. O elemento fundador, quer dizer, que conclui o parto, é o corte do cordão umbilical. Nesse exato momento, tem uma cessação, tem uma parada da transmissão, da conexão física de um coração para um outro, do coração da criança para o coração da mãe. Porque o laço físico é rompido, é cortado. Mas agora eu te pergunto, quantas outras situações na vida você já não escutou? Alguém precisou cortar o cordão simbólico de tal coisa. O cordão simbólico de tal coisa. O cordão... Você já ouviu isso também, né? Só essa expressão que você ouviu deveria ser suficiente para você saber que o que foi rompido, o que foi cortado, o que foi interrompido durante o parto não é nada mais do que o vínculo, a ligação física. Porque as outras ligações permanecem. A potência da voz, da comunicação da mãe sobre a criança, permanece. Não é porque fisicamente o vínculo foi cortado por uma tesoura de uma enfermeira ou do próprio pai que acabou. Mentira! O vínculo emocional, o vínculo espiritual, o vínculo sentimento, o vínculo
continua sempre muito. E é por isso, por exemplo, que quando eu comecei a falar, eu disse que até a frequência com a qual a mãe se movimentava, a criança continua reproduzindo isso, embora ela nasceu. É por isso, por exemplo, né, que tem muitos outros motivos, né, que uma mãe consegue. Bom, eu vou perguntar ainda, né, essa questão de mãe e filhos vai ser muito recorrente hoje, né? Bom, eu estive um dia visitando um amigo que na altura já era pai, eu ainda não, era solteiro ainda, né? E ele era pai e a gente foi fazer uma compra. A gente foi fazer uma compra com ele, né, e a esposa dele. E a esposa tinha deixado as gêmeas, eram gêmeas, né, recém-nascidas, né, tinha deixado as gêmeas com a mãe dela, né, que estava visitando eles lá em casa. Então os casais saindo para fazer uma compra, eu com eles, né, aí ela deixou as gêmeas com a mãe. As gêmeas estavam dormindo e deixou no cuidado da mãe dela, né, quer dizer, da sogra do meu amigo. E uma hora a gente estava na cidade, lá na África, né, estávamos na cidade fazendo compra, fazendo uma coisa. Aí uma hora ela se volta, olha para o marido e fala assim: as minhas filhas querem mamar. Amor, vamos logo para casa. Eles estavam sem celular, tá? Eu acho que as meninas estão com fome, elas querem mamar. Aí, bom, ele que já estava acostumado, eu que era o tonto na história, né? Ainda não era pai. Eu olhei aquela situação e falei: que isso? Como assim ela sabe que as crianças querem mamar? Bom, eu olhei o relógio. Porque eu queria conferir essa história, né? Então nós apressamos, rápido, nem terminamos de fazer as coisas. E voltamos para casa. Quando chegamos em casa, a avó já estava com as duas crianças. Tentando, aliás, eram ainda bem novinhas, então ainda não mamava na mamadeira, só no peito. Então ela já estava lá, toda louca, assim, ela estava, meu Deus, que isso, como que eu faço? Então mal chegou o carro no portão, ela já chegou lá, abriu o portão: ô gente, as suas filhas acordaram antes da hora, já estão aqui chorando, vem cá, desce logo. Aí eu fiquei bobo, falei: que isso? Como ela soube? Mas os dois estavam, assim, vendo isso de uma forma totalmente natural. Aí eu perguntei: mas como ela sabe? Ele falou: mas ela sabe, sabendo. Ele: não sei, é o meu amigo que me respondeu. Não me pergunto como ela soube, mas eu só vejo que ela, sempre que ela fala assim, funciona. Bom, não me pergunta como foi possível. Eu só sei que é possível que funciona assim. Então, ainda tem muitos vínculos. E aí vem a questão da língua materna. Eu gostaria que você, aí que chega o presente que eu tenho para vocês, para todos que estão ao vivo, é um presente para você. Veja, galera, se a vibração, a frequência do movimento que a sua mãe te transmitiu enquanto você estava você tá na barriga dela, é cobrado enquanto você foi criança e é cobrado até hoje, de tanto modo que você não pode vibrar menos que esse movimento, senão isso te é cobrado em termos de saúde. E temos, todo mundo aqui sabe, os riscos do sedentarismo sobre a saúde. Os riscos cardiovasculares, são vários riscos. Simplesmente porque você não está se movimentando mais como foi já na gestação. Se isso é comprovado, aí eu te pergunto: o que será então da frequência da fala da sua mãe sobre a sua vida? Você já se perguntou? Língua materna não é sobre a palavra. Não tem nada a ver. Vem até antes da carga emocional. A gente falou de carga emocional ontem. É importante? É. Agora, a frequência da língua da sua mãe, a frequência da fala da sua mãe, enquanto você estava na barriga dela, te influencia até hoje. É esse ponto que eu queria chegar. E você precisa estar ciente disso. Porque sente ou não, isso impacta. Que você saiba que a criança balançou na barriga da mãe ou não, não importa, mas ela vai chorar se você não balancear com ela no colo. Tá vendo? Ou seja, a frequência da língua da sua mãe tem que ser honrada por você. Você passou 9 meses com essa frequência de forma intacta, de forma recorrente. Então não eram as palavras que você recebia, eram as vibrações. Essas vibrações tinham intensidade e frequência.
E que você queira, que você saiba, que você aceita ou não, essas frequências estão dentro de você. E precisam ser descobertas e alinhadas. Você tem que se escutar como você fala. Você tem que saber, uma vez durante uma mentoria, né, eu com a Biola, não sei mais se ele está aqui, deixa eu ver se a Biola está aqui, né? Uma vez durante uma mentoria, a gente descobriu que a mentorada, na verdade, o que estava acontecendo com ela, na verdade, era uma desfasagem, né? Assim, não sei como se fala a expressão, né? Mas, assim, uma incoerência, tá? Uma mudança de fase, tá? Entre o que ela recebeu da mãe e o que ela estava fazendo. Entre a forma de falar dela mudou. Você sabia que a sua frequência vocal é única? Você sabia que a sua forma de falar te reconhece? Até hoje tem instrumentos de segurança eletrônica onde a frequência vocal que faz isso. Entende? Então isso te alinha ou te desalinha. Mas muito além das línguas, muito além da frequência das palavras, eu queria te falar da frequência da sua língua materna. Da língua que aqueles que vieram antes de você falavam. Porque a sua mãe falou essa língua também. É o efeito que isso tem sobre você. E veja o que aconteceu. Durante não sei quantos anos, né, vamos lá subir nos avós, para ficar quieto, né, para não viajar muito. O bisavó falou com uma certa frequência. O avô falou com a mesma frequência. A sua mãe, né, a bisavó, a avó, a sua mãe falou com a mesma frequência. E enquanto ela estava grávida de você, ou antes mesmo de estar grávida, é isso que ela transmitiu para você no DNA. E durante a concepção, é isso que ela firmou durante os 9 meses de gestação. Tá bom? Ou seja, é isso que está dentro de você. É assim que você vibra. Você vibra nessa frequência inevitavelmente. E aí, depois de todo esse tempo, você nasce e você escolhe, talvez por escolha ou não por escolha, você começa vibrando em outra frequência. Galera, quem me atentou nisso foi um paciente que eu tive. No meu projeto de doutorado, tá? De fisioterapia, sou fisioterapeuta, né? Alguém perguntou aqui para mim ontem o que eu sou. Eu não sou psicólogo, engraçado, né? Sou formado em fisioterapia e em direito. Mas eu abracei a visão de mundo africano que me abre as portas para outras ciências e eu tô gostando disso, muito. Eu estava no meu projeto de doutorado, atendendo um paciente no laboratório, um senhor de idade, porque eu trabalhei na fisioterapia geriátrica, né, no doutorado, e na fisioterapia cardiovascular no mestrado. Aí durante esse projeto de doutorado, né, um paciente de idade, ele tinha mais de 90 anos já, mas conversava bem, muito saudável. Ele era carpinteiro, ele ainda mantinha alguns projetos, ele gostava muito de atender os alunos, né? Então é uma cidade universitária, então os meninos iam lá para encomendar uma mesa. Ele com mais de 90 anos, é incrível isso que eu estou dizendo, tá? Mais de 90 anos, ele fazia, ainda gostava de bater martelo, ele tinha os filhos deles que ajudavam, os netos, mas ele gostava de pegar alguns projetos, né? Projetos disso e tal. E ele pegava as coisas. E eu admirava essa saúde que ele tinha, né? Até nessa altura. E uma hora eu estava atendendo ele, né? Para fazer uma avaliação. Aí ele falou para mim assim, é engraçado, você não é brasileiro, mas quando você fala eu entendo mais, porque, claro, nessa idade, né, ele tinha um aparelho, né, um aparelho para audição dele, tá? E geralmente ele queixava de não ouvir o que as pessoas falavam, entende? Você falava oi, oi, mas com aparelho novo, tudo, então isso deixava ele um pouco incomodado, sabe? Imagina um pouco como deve ser, né? É sempre você que está pedindo para repetir, é um pouco difícil. Então tem que ter paciência. Então ele também ficava incomodado, né, por essa situação. Então ele um dia falou para mim, engraçado Eli, você não é brasileiro? Você disse que você não fala bem português?
Mas quando você fala, eu entendo bem. Aí eu tava zoando, eu falei, como o senhor entende bem? Talvez é porque o senhor faz muito esforço para me escutar. Ele falou, não, é porque você mastiga as palavras, ele disse para mim. Aí eu fiquei parado. Ele falou, a sua forma de falar, para mim, dá para ouvir. Gente, isso não é sobre vocabulário, não é sobre gramática, não é sobre língua, quantas línguas você fala, se é erudito, não, não. É sobre a frequência que você adota para falar as línguas. Essa frequência pode estar alinhada com você ou não, e ela determina a sua identidade. Ela determina a sua identidade, que tem que ser fiel àquela que você recebeu lá, desde a ancestralidade, que foi firmada durante a gravidez da sua mãe, enquanto ela estava grávida de você. Vocês estão entendendo? Alguém tem uma pergunta aqui? É uma questão que eu quis ser bem profunda, e agora eu vou esperar a pergunta de vocês, eu vou dar a técnica para fechar, né? Vou dar um método, tá bom? Então, um método para voltar a ser equilibrado. Para voltar a ser equilibrado. Para voltar a ser equilibrado. Gente, o que existe de pessoas que se desequilibram por motivos bem pouquinho, né? Pela fala, o poder da fala, sabe? Hoje é um jogo falar rápido. Entende? É um jogo, todo mundo fala o mesmo sotaque. Todo mundo fala da mesma forma. Fala engolindo palavras. E de uma geração para uma outra, muda profundamente. Parece que quando os seus pais falavam, eles falavam de um jeito, e hoje você é mais inteligente que eles. Quando muda a frequência muda com essa indução que está tendo hoje em dia, né? Essa padronização que está tendo. Todo mundo quer falar chique. Justamente eu falo chique, que te desnatureza, que te desnaturaliza. Tira a natureza de você. A caixa de pergunta não está aberta. Pode deixar a pergunta aqui, gente. Engraçado. Talvez deve ser um problema técnico, tá? Se tiver pergunta, pode deixar aqui. Tá bom? Então, todo mundo quer falar chique. A gente quer falar enrolado, bonito. Quer falar o juridiquês. E a gente muda, a gente força até mudar a gente. Você já reparou que tem algumas profissões que parece que todas as vozes são iguais? As meninas que atendem lá no... como chama... no telemarketing, parece que todas falam iguais. As aeromoças, para quem já viajou de avião, parece que todas falam igual. Mas não é possível, gente. Não é possível que uma aeromoça russa fala com a mesma frequência que uma aeromoça francesa, uma brasileira. Não, alguém induziu isso. Bom, se isso fosse apenas um padrão para o avião, tudo bem. Mas se isso entra na vida dela, desequilibra, minha gente. O jeito de mudar é isso que vamos ver. Não. De Percy, você não entendeu. A gente tem justamente que honrar a frequência materna. Tá? É a frequência que a gente viu a vida inteira. A gente não pode ser melhor do que o que nos acalentou durante 9 meses. Tá bom? É uma super padronização. Todo mundo tem que falar a mesma coisa. E aí não estou falando de língua, estou falando de frequência. Por favor, me entenda. Estou falando de frequência. Se você ouvir um político francês falando, um político britânico falando, um político alemão falando, um político italiano falando, um político brasileiro falando, um político americano, estadunidense, argentino, mexicano, é a mesma frequência, gente. Sabe por quê? Eles têm os mesmos cortes vocais. Mas isso é no âmbito interesseiro da política. Só que isso se torna uma norma e todo mundo quer falar assim, porque falar assim parece chique. Mas eu te pergunto, lá em casa, fala assim? A sua mãe falou assim enquanto ela estava grávida de você? Gente, pode parecer brincadeira, mas a padronização é altamente perigosa para nós. Porque essa nos corta dos nossos laços ancestrais. Gente, se você aqui é telemarketing, você é funcionário de telemarketing, com certeza que você não pode atender o cliente como a sua mãe fala em casa. Por exemplo, na minha casa todo mundo fala alto.
Tá bom? Então eu chego no portão, lá na casa do vovô, eu grito, quem tá aí? Alguém tá aí? É assim que a gente é. Bom, uma prima minha, ou então uma tia minha, se for trabalhar de aeromoça, ela não pode atender como fala em casa. Claro que não. Mas aí tem que fazer uma grande diferença entre a profissão dela e a vida dela. A profissão não pode então adentrar a vida. Se ela não pode levar a vida para a profissão, por que será que é a profissão que vai entrar a vida dela? Ela tem que tomar esse cuidado. Tá bom? Mas vamos lá. Agora eu vou dar a dica para você. Quando a criança é adotada no primeiro mês da vida, ótimo, muito bem. Excelente pergunta, Sica. O que acontece quando o filho briga com a mãe? Quando o filho briga com a mãe, sobre essa questão de língua materna, eu não sei o que tem a ver, hein, Grace? Eu não sei bem, então você formula a sua pergunta de novo, tá? Mas eu gostaria de dizer, né? Tanto para a pergunta da Sica, que perguntou, e quando a criança é adotada no primeiro mês, quanto para as outras pessoas. Que alguém podia me perguntar, é aqueles que perderam a mãe? A mãe faleceu faz muito tempo, entende? Não é necessariamente o adotado. É aquele que nunca viu a mãe falando. É aquele que saiu da casa faz tanto tempo que esqueceu, inclusive, como a pessoa falava. Hã? Eli, como fica? É aquele que não tem mais esse... como fica? Fica assim, Sica. Essa questão da criança, ela é individual dela. No caso que você deu. É cada um que faz esse trabalho. Tá? Não vai ser alguém que vai te falar o que você vai fazer. A realidade é o seguinte. Essa voz está dentro de você. Para responder essa pergunta, depois eu volto. Porque se você prestar muito bem atenção, quando eu estou dando aqui os exemplos de perda da frequência da língua materna, eu falei dos casos de padronização. Ou seja, é um processo exógeno, vem de fora, extrínseco. É algo que o sujeito foi aprender fora, não vem dele. Então, justamente, o certo é o movimento contrário. É de saber como que eu falo. É de se escutar. Como que eu falo que eu me sinto em paz? Gente, esse é o exercício. Você está em paz com você falando? Você se convence você falando? Se você fosse o público e que os parâmetros fossem unicamente e exclusivamente seus, os próprios parâmetros de você, você estaria convencido, estou falando de forma profunda, emocional, por você mesmo falando? A sua voz te gera paz ou preocupação? Não estou falando de língua, estou falando de frequência. Quando você fala, isso te gera paz ou preocupação? Isso te desequilibra? Você mastiga as palavras quando você fala? Você se acalma quando você fala? Não o ritmo com o qual você fala, é sobre a frequência das suas palavras ditas. Até que nível de profundidade essas palavras vão dentro de você? That is the question. Essa é a pergunta. Agora, no Brasil, exercício mais prático, que eu sei que vai funcionar com a grande maioria de vocês, aconteceu uma coisa. Durante o período da escravidão no Brasil, muitas coisas foram rompidas. E muitas línguas foram perdidas. E hoje, pela dó, pela obrigação, todo mundo foi obrigado, em termos de convivência, tudo a falar uma língua que nem necessariamente é a língua ancestral de todo mundo aqui. Tem algumas pessoas que são de descendência portuguesa, mas convenhamos que não é a maioria no Brasil. O certo é de você pegar uma língua. Bom, quem é de descendência africana aqui, vai ser difícil saber exatamente qual povo. Mas pela unicidade cultural africana, a frequência das línguas no continente africano não são diferentes. E nesse caso, você não precisa entender. Eu não tô te mandando aprender Yoruba, aprender Fon, obrigatoriamente. Se você puder, tudo bem, mas isso não é o intuito do que eu estou falando. O que estou tentando dizer para você é o seguinte, é de procurar leituras originais, não músicas, né? Porque dependendo da música, fazer uma busca de algo ou de pessoas falando, de locutores de qualquer língua que está próximo das suas origens, está próxima das suas origens. Se você é de descendência europeia,
É de pegar não o político atual, não a pessoa moderna, como dizem, gostam de dizer atual. É de pegar o caipira italiano, entendeu? O caipira holandês, tem ainda, tá bom? O caipira espanhol, português, francês. E pegar umas locuções, talvez um rádio deles e escutar. Se você é de descendência africana, procura um canal de rádio digital, Deus sabe que existe, onde o pessoal fala Yorubá, o pessoal fala Fongbe, o pessoal fala Lingala, fala Swahili. Escuta. Escuta. É de você voltar nas suas origens, a mais próxima possível. E nisso eu estou falando de frequência, portanto, não é uma questão rigorosa, onde você tem que ser, se você é de descendência Yorubá, você não pode escutar fã. Mentira. A frequência é a mesma. A frequência vocal é a mesma. A língua que é diferente, a palavra é diferente. A frequência é a mesma. Entende? Então, é pegar as suas origens que dizem respeito a você e escutar as pessoas falar. Isso restabelece o link, o vínculo. Faça isso e deixa um comentário aqui. Essa dica que gostaria de te dar. Porque depois de todo esse tempo de escravidão aqui no Brasil, faz quantos séculos que os descendentes ouviram alguém falar na língua deles? Faz quantos séculos que essa memória que ainda está dentro deles nunca mais foi ativada? Que ninguém lembrou por palavra ou por frequência linguística de palavra quem eles são. Faz quantos séculos disso? Gente, depois de cortar esse vínculo, esse laço por tanto tempo, é óbvio que vai dar trabalho. É óbvio que vai dar problema. Vocês estão entendendo? Esse é o objetivo da live de hoje, tá? Eu tô vendo muita pergunta, gente. Se eu passar muito mais, já passei 1 hora, tá? Se eu passar mais que isso, a gente não vai poder, assim, vocês não vão poder compartilhar essa live. E você concorda comigo que não vai fazer muito sentido, né? Que tudo que foi dito aqui não seja compartilhado, tá bom? Vamos lá, última pergunta. É quando a mãe gerou sem querer e passou a gravidez odiando a pessoa e não gosta até hoje? É uma frequência do diabo que a gente vibra. Não é, nunca é. Nunca é. Nunca se trata da pessoa, tá bom? Nunca se trata da pessoa. Não são os fatos, tá? É algo superior aos fatos, tá bom? É sobre a vibração que a gente tem. Agora, se você, como se chama? Esqueci o seu nome, que perguntou isso. Isso, Raniele. Raniele, se você assistir a live, duas lives antes dessa, se eu não me engano. Enfim, a live sobre a honra. Né? Você merece ser honrado. Se você assistir, você vai ver que honra tem a ver com posição, não tem a ver com pessoa, nem essência, nem fato, não. Ou seja, a frequência não é da mãe. Quando a gente diz apenas língua materna para honrar a mãe, não, mas é a língua de todos os ancestrais que vieram antes. Então a mãe pode ter odiado, tá? A ancestralidade nunca vai odiar ela. A mãe pode até ter rejeitado. A ancestralidade nunca vai rejeitar uma criança. Esquece. Isso não é possível. A gente pode errar, mas nossos erros não representam a nossa ancestralidade. Entende? É por isso que na nossa tradição, se não tem alguns xingamentos que você não pode dizer a alguma pessoa, porque você estaria errado não xingando mais ela, mas xingando toda a ancestralidade. Isso é muito repreensível. Então, para responder de forma plena a sua pergunta, a mãe rejeitando é a mãe que rejeitou, mas a língua não é propriedade dela. A frequência não é propriedade da mãe. Não. É toda uma cadeia ancestral que está ativada. Espero que responda a sua pergunta. A dica de hoje é: procura uma língua mais próxima das suas origens. Você não precisa fazer um teste de DNA para isso. Tá? Se você sabe que você tem uma parte africana, você tem uma parte oriental, você tem uma parte... Procura a língua mais próxima de lá. Geralmente, conforme as regiões, as frequências são as mesmas. A natureza é muito generosa. Ela dá menos trabalho pra gente. A gente que complica as coisas. A gente que complica as coisas. Procura uma parte mais próxima das suas origens. Coloca um rádio. Não música, por favor. Não deixa um político falar na sua cabeça. A música você tem que ser muito cautelosa. Entendeu? Senão você vai estar mexendo com outra coisa. Não? Procura o caipira.
Entende? Procura um senhor que fala a língua dele, que mastiga, que fala com calma, que faz leituras. Entende? Procura isso e ouça. Ouça, você não precisa saber o que ele está dizendo, tá bom? Mas isso vai te equilibrar. Faça isso e deixa o seu comentário aqui. Gente, vou parar aqui, tá bom? Eu vi a Yoruba começa de isso, tá bom? Sobre o filho, a ancestralidade neutraliza. A palavra da filha, a ancestralidade... olha, última resposta, tá bom? Não tem nada na sua ancestralidade que vai te fazer mal, tá bom? É por isso que a honra transcende os pais, quando os pais estão errados, claro, tá? Honrar o pai, que está errado, transcende a ele, tá? E acessa a ancestralidade, porque é simplesmente uma chave, tá bom? Então, numa questão de neutralizar tudo, não. É que na sua ancestralidade nunca vai ter nada para te fazer mal. Então, transcende aquele que te faz mal e entra na sua ancestralidade. Sempre vai ter gente para te abraçar, tá bom? Mas é isso, tá bom? Tendo dúvida, escreve aqui ou então manda mensagem, tá bom? Estamos juntos. Um forte abraço. Espero você ter gostado. Espero que vocês vão fazer, aplicar essa dica que não custa nada, tá bom? Procura lá no Google, Rádio FM em Yoruba, Rádio FM em português, Rádio FM em mandarim. Procura, você vai achar. Tá bom? É a dica pra você. Salve, salve. Um forte abraço. Gratidão pela presença de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.